Olá, mulher, seja muito, muito bem-vinda. Eu sou a Maria Helena e esse é o nosso canal, seu e meu. Eu quero trazer para você hoje algo muito importante que me ajuda muito a observar determinados padrões na minha vida. Tem coisas que a gente percebe que se repetem na nossa vida. Então, por exemplo, alguma situação que você fala, nossa, pra mim, por exemplo, no passado a situação era, eu sempre me sentia sozinha. Então a frase que vinha era, ai, no final eu sempre tô sozinha, não dá pra contar com ele. Isso aqui num relacionamento, né? Então, por exemplo, no começo da nossa relação, quando a gente, eu e o Fê, né, quando a gente foi morar junto, assim, eu tinha uma sensação, e eu sempre repetia isso às vezes, que era, mas não dá pra contar com você, eu tô sempre sozinha mesmo, a sensação é que eu tô sempre sozinha. E toda vez que eu repetia isso, era uma coisa que me fazia refletir, assim, né? Porque de fato mesmo, eu sempre fui muito auto. Assim, eu sempre fiz muita avaliação daquilo que eu tava vivendo, porque eu sempre fui muito autorresponsável. E às vezes até em excesso mesmo, no sentido de trazer bastante responsabilidade pra mim. Mas eu sempre achei que isso me dava poder, porque quando eu sou responsável, eu posso mudar a situação. Então eu sempre refletia, tá, mas na realidade mesmo eu não tô sozinha. Ele tá aqui dentro de casa e eu só não tô conseguindo pedir nada pra ele. Mas essa frase era recorrente. Até um dia que eu disse essa frase e soube dentro de mim que essa frase não era minha. Como assim não era minha? Essa frase já tinha sido dita por alguém lá no passado e esse alguém muitas vezes não pôde sentir essa dor. Eu não sei quem é, mas é muito provavelmente do meu sistema e pode ser que essa pessoa realmente ficou sozinha. Não sei o motivo, enfim, não sei. Mas eu acessei esse lugar. Eu acessei essa frase de, nossa, eu tô sempre sozinha, eu não posso contar com o outro. E aí eu percebi o quanto esse padrão vinha muito. Esse padrão se repetia porque estava, na verdade, querendo ser visto de algo do passado. Percebe? Algo sistêmico, algo lá atrás, algo da minha família, algo que precisava ser sentido. Então eu pude conversar com a pessoa que era dona dessa fala, mas claro que não necessariamente sabendo disso e conversar muito mais interiormente, que era, eu precisei dizer para mim mesma, ah, agora eu me permito ter alguém. E eu sinto muito por você, que eu não sei quem é exatamente, né? Mas que eu sei que tá aqui no meu sistema, não ter podido contar com ninguém, não ter podido contar com um homem do seu lado, ter tido um homem do seu lado que ficou. Eu sinto muito. E me abençoe se eu puder agora contar com esse homem, se eu puder agora fazer um pouquinho diferente do que do seu destino, né? Do como foi pra você. Claro que, gente, isso é muita consciência, muito sentindo, muito assim conectada com a alma, não é algo mental, é muito conectado com a alma. Então eu te convido também a refletir se tem algum padrão que se repete para você e que alguém pode ter sentido. Então uma pergunta pode ser: quem foi que viveu isso lá atrás? Então vamos dizer, ah, uma mulher que diz assim: ah, é, os amores são sempre. Os, os amores pra mim são sempre impossíveis. Por exemplo, ela sempre fala isso. Ai, os amores pra mim são sempre impossíveis. Ela percebe que ela volta a dizer essa frase. A pergunta é: quem precisou dizer isso mesmo lá no passado? Será que teve alguém que precisou dizer isso no passado, que dizia isso, que realmente viveu um amor impossível? Seja porque se apaixonou por alguém que já era casado, seja porque se apaixonou por alguém que era de culturas diferentes e, e a pessoa não pôde ficar, seja porque se apaixonou, igual essas coisas de novela, né? Se apaixonou por um padre e o padre não é um amor impossível, então até se envolvem, mas nunca é reconhecida, nunca é vista como alguém que tá ali.
Sabe, essas questões de amor impulsivo. Você teve um amor que, de repente, amou mesmo a pessoa, mas a pessoa era casada, nunca essa pessoa. Por exemplo, aquilo. Os homens nunca me assumem. Por exemplo, isso. E aí pode ser muitas vezes que essa pessoa. A frase também vem de lá de trás. Gente, não é sempre isso, tá? Muitas vezes pode ser que seja só uma questão sua mesmo que você tem que resolver. Só que eu tô trazendo aqui para ampliar o seu olhar, para você se perguntar: quem mais do meu passado, né, da minha, que pode ser próxima, mas às vezes você nem conhece, que precisou dizer isso, que realmente viveu isso lá. E que agora muitas vezes eu tô olhando para isso porque isso precisa ser visto, porque não foi integrado e não foi reconhecido, né? Mas aí quando eu sinto, reconheço, agora eu falo e me abençoe. Se eu puder fazer um pouquinho diferente. Ou até me abençoo, né? Porque eu tenho essa permissão de me abençoar. Certo? Porque aí você também olha de forma ampla. E claro que, gente, se tem alguma situação que é delicada, que é difícil, eu sugiro inclusive fazer uma constelação mesmo, né? Isso que eu tô trazendo aqui tem base sistêmica, né? Um olhar sistêmico. Para mim, a constelação familiar sistêmica, ela é uma filosofia de vida, então eu vivo muito ela, sempre buscando integrar, sempre buscando reconhecer aquilo que foi, percebendo os padrões. Mas se for algo que você não está conseguindo ver, muitas vezes pedir ajuda é interessante, né? Fazer uma constelação mesmo pode ser interessante. Mas eu trago esse alerta, essa percepção, porque foi algo que me aconteceu. Uma outra coisa que me aconteceu também foi o sentimento de raiva. Muita raiva, muita raiva. E percebi que essa raiva, na verdade, precisava ser sentida pelo meu sistema, porque era raiva das mulheres do meu sistema. Não que eu tinha raiva delas, mas era a raiva que elas sentiram, mas que muitas vezes não puderam expressar e que agora eu, com essa liberdade de expressão, podia expressar, só que essa raiva vinha, já que era uma raiva ancestral, com muita força. E é isso, muitas vezes era um problema. Felipe tá querendo passar aqui. Mas é isso, percebe quando tem coisas que são muito antigas e que a gente revive cegamente aqui, mas que precisamos olhar de uma nova forma. Curta esse vídeo, isso me ajuda muito. Se você quiser e puder compartilhar também me ajuda. E te agradeço por ter chegado até aqui. Um grande beijo.